É uma aula experimental. Vamos falar só um pouquinho do que vem pela frente aí. O seminário da Igreja Continental vai começar e a gente vai vir aqui com toda a vontade de ensinar a palavra de Deus. Se você quer aprender, é o teu momento e a tua hora. Amém? Vamos fazer uma oração, gente, para a gente iniciar esse seminário? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar. Eu quero engrandecer o teu santo e eterno nome. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me concede, Senhor. Oportunidade de poder aprender a tua palavra, de poder entender a tua palavra e poder ser um instrumento nas tuas mãos para aplicar, meu Deus, o que está escrito na Bíblia. Esse é o nosso propósito, ensinar o que está escrito, meu Deus, na tua palavra. Então, meu pedido é que o teu Santo Espírito venha. O meu pedido é que o teu Espírito Santo me inspire, meu Deus, para que nós possamos dar aquilo que o Senhor já tem colocado em nosso coração. E você diga amém. Vocês estão com fome, gente? Vocês digam amém. Amém é uma palavra de concordância. Quando você diz amém no mundo espiritual, você está dizendo assim, amém. Pega só para não ficar quebrando o copo lá, que vai sair na gravação, pastor. Estão quebrando o copo já há 20 minutos. Pode se sentar, gente. Presta bem atenção, na aula passada a gente falamos um pouco acerca da criação, o mistério da criação, amém? A gente ensinamos aqui em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, quem lembra? Gênesis capítulo 1, versículo 1. A gente disse que a terra foi criada, a terra foi... Eu quero que você pegue isso. Depois que todo mundo se acomodar, a gente começa, porque eu preciso ir, eu quero que você pegue o que eu tenho para falar, amém? Todo mundo preparado, todo mundo com a caneta, com o caderno aí, amém? Podemos continuar? Então vamos lá, na aula anterior a gente falamos sobre a criação, alguns mistérios da criação. Nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 1, quem lembra disso? E no princípio criou Deus os céus e a... Esse é o primeiro versículo. Deus criou os céus e a terra. Aí no versículo 2 diz, e a terra estava sem forma e vazia, ou a terra era sem forma e vazia. Eu disse para você que o versículo 1 e o capítulo 1, aqui o primeiro verso do Gênesis, o primeiro versículo fala da criação da terra. E o segundo versículo já fala da terra sendo recriada, sendo reconstruída. Por quê? Porque Deus não cria nada sem forma e vazio. Pastor, onde é que o senhor se baseia, pastor, para falar acerca disso? Eu li com você no livro de Isaías, capítulo 45, no versículo 18. Nós lemos juntos que Deus ele criou os céus e criou a terra e não fez sem forma e vazia, mas fez para que fosse habitada. Você leu comigo? Isaías, capítulo 45, versículo 18, diz que Deus não criou ela sem forma e vazia. Ora, se Deus não criou a terra sem forma e vazia, alguma coisa aconteceu. Entre o versículo 1 e o versículo 2, alguma coisa aconteceu. E eu provei para você que alguma coisa aconteceu, porque ela está sem forma, ela está vazia. Então, alguma coisa aconteceu. Pastor, o que aconteceu? Entre o versículo 1 e o versículo 2, aconteceu a rebelião dos anjos, ou a primeira rebelião dos anjos. Aconteceu a luta de Lúcifer contra o nosso Deus, e ele perdeu essa luta. A gente acredita, eu vou provar para você na Bíblia, que Deus atirou pedras do céu para a terra, e a terra de fato ela foi destruída. Ela ficou sem forma e vazia. A gente leu também no livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 23. Jeremias diz que a terra ficou sem forma, a terra ficou destruída, ficou vazia e já não existia luz. Já não existia luz. Então alguma coisa terrível aconteceu, que até a luz foi embora. Então a gente vai começar a estudar hoje aqui, ó, entre o versículo 1 e o versículo 2. Deixa eu mudar aqui o texto. O marca-texto, a gente vai estudar o verso 1 e o verso 2. O nosso estudo da noite será entre o versículo 1 e o versículo 2. O que aconteceu nesse intervalo de tempo. Até aqui, beleza?
a gente já conseguimos aprender que o nome da terra no início não era terra, não era chamado de terra, era chamado de Éden. Éden significa uma terra deleitosa. É por isso que está escrito que Deus plantou um jardim no Éden. A terra antes do pecado, antes do homem pecar, era chamado de Éden. Até aqui, beleza? A gente conseguiu entender e conseguiu aprender que Lúcifer, quando ele caiu, ele não estava no céu. Não. Ele estava onde, gente? Ele estava na terra, ele não estava no céu. E aí a gente paramos e vamos continuar. Então, para a gente continuar no versículo onde ele cai, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14, no versículo de número 12. Isaías, capítulo 14... Quem achou Isaías 14:12 já deu um glória. Eu vou abrir junto com você para a gente ler junto. Olha só o que diz o texto, Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Presta bem atenção. Tu dizias no teu coração, se você puder marcar na tua Bíblia, você já marca aí. Tu dizias no teu coração, subirei ao céu. Subirei aonde? Ao céu. Então, se o texto está dizendo que ele está falando que ele vai subir, é porque ele não estava onde? No céu. Lúcifer, quando projetou tudo, ele não estava no céu. Ele estava aqui na terra. Tu dizias no teu coração, subirei até o céu. Acima, olha que coisa interessante, gente. Acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu... Eu quero que você interaja comigo, eu preciso te ensinar, mas você tem que falar o que eu estou lendo, para a gente continuar. Eu quero que você aprenda, eu não quero só que você ouça. Quem está em Isaías capítulo 14, versículo 13? Só você continuar, beleza? Vamos lá. Isaías capítulo 14, versículo 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele dizia que ele iria subir, então ele estava na terra. Ele iria subir acima de onde, gente? Acima de onde, gente? Das estrelas de Deus. Ele iria subir acima das estrelas de Deus. Nesse texto aí, essas estrelas de Deus não são estrelas, porque essas estrelas de Deus estão em cima do trono dele. Não existe estrela natural em cima do trono de Deus. A gente aprendeu no colégio, não sei se você estudou essa matéria, o primeiro céu é o céu atmosférico, onde está a atmosfera. O segundo céu é o céu onde estão as estrelas. E o terceiro céu é o que está acima das estrelas, que é onde está o trono de Deus. Só que em cima do trono de Deus, a gente diz que não tem nada. Quem que já ouviu que em cima do trono de Deus não tem nada? Eu já ouvi muita gente falar e ensinar que acima do trono de Deus não tem nada. Esse texto já diz que acima do trono de Deus tem estrelas de Deus. E quem são essas estrelas de Deus? Essas estrelas de Deus não são estrelas, não são astros. Essas estrelas de Deus são anjos. Repita comigo, as estrelas de Deus são anjos. Anjos. Pastor, onde é que o senhor se baseia para afirmar que as estrelas de Deus, ou essas estrelas que o senhor está afirmando aí, são anjos? Muito simples. Está escrito aí, ó, no livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Se você quiser abrir lá, é interessante você abrir. Ou melhor, capítulo 12.
Isaías capítulo 12 vai falar acerca dessa rebelião. E a Bíblia diz que o dragão, ele com a sua cauda derrubou a terça parte das estrelas. Quem é que já leu isso? Então aquelas estrelas, repita comigo, estrelas, não são estrelas naturais, são anjos. Quem já está lá em Apocalipse capítulo 12? As estrelas são anjos. Apocalipse capítulo 12. Quem conseguiu achar o texto aí bem perto? Está no texto para a gente ler. Versículo 3, 12:3. E viu-se outro sinal do céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-se sobre terra. Então a cauda desse dragão, esse dragão é o diabo, e essas estrelas aí é a terça parte dos anjos. Quem já ouviu falar na terça parte dos anjos que foi corrompido? Esse texto fala da terça parte dos anjos que foi corrompido, que o Satanás conseguiu corromper. Quando a Bíblia fala da terça parte dos anjos, ela fala acerca de estrela, ela fala que esses anjos são essas estrelas. Então, as estrelas que estão acima do trono de Deus não são estrelas astros, são anjos. Talvez você não se convenceu ainda. Então eu vou te ajudar. Isaías capítulo 6, abre aí rapidinho. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Gente, essa aula aqui é uma aula acelerada mesmo, hein? Isaías capítulo 6, quem achou, diga amém. Quem está conseguindo acompanhar o raciocínio, gente? Estou indo muito rápido. É porque a gente tem alguns minutinhos, eu quero te dar conteúdo nesses minutinhos, para você sair daqui e ir para casa estudar. Porque você não vai aprender aqui na sala de aula comigo, você vai aprender estudando em casa. Aqui eu te passo a informação, você fica impactado e diz, espera aí, eu quero ver se o que o pastor Thiago falou tem base bíblica mesmo. Então esse é o nosso propósito. Isaías capítulo 6, olha só o que está escrito. O profeta Isaías tem uma visão do trono de Deus, ele tem uma visão do trono de Deus. Olha a visão que ele tem, gente. Versículo 2, versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele. Estava onde? Acima dele. Estava onde? Acima dele. Acima de quem, gente? Acima de quem? Eu vou repetir a pergunta. Acima de quem? Eu queria que você falasse, mas com sinceridade de coração, não com medo. Você está na sala de aula. Acima de quem? Espera aí. Então, acima de Deus, acima do trono dele, tem anjos. Quais são os anjos que ficam lá? Quais são os anjos? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Essas foram as palavras de Lúcifer. Então, acima do trono de Deus, o que é que existe? Serafins, anjo, adorando a Deus o tempo todo. Ele tem 6 asas, com 2 cobre os pés, com 2 ele fica voando, e com 2 ele cobre o rosto. Eles ficam dizendo, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua... É o que está escrito. Então, acima do trono de Deus, eu vou repetir, acima do trono de Deus, as estrelas que estão acima do trono de Deus são os anjos, são os serafins. Satanás não queria colocar o trono dele, gente, no lugar do trono de Deus. Olha para cá. Aqui está o trono de Deus para você entender.
E aqui em cima, na laje, estão os serafins adorando a ele. Satanás não queria sentar no trono de Deus. Satanás queria fazer o quê? Eu vou repetir para você pegar. Deus está sentado, então o propósito dele nunca foi sentar no trono de Deus. O propósito dele nunca foi se sentar no trono de Deus. O propósito dele era colocar o trono dele acima do trono de Deus e acima das estrelas de Deus, acima dos anjos. Ele não queria o lugar de Deus, ele queria ficar acima. Eu fico muito preocupado com pessoas, às vezes, que não querem o lugar do pastor. Elas sempre são melhores, elas querem superar. Tem gente que não quer o teu lugar, ele quer fazer melhor do que você. A gente tem que tomar cuidado, que esse sentimento foi no coração do diabo que começou. Ele não queria ser igual. Se ele fosse igual, seria até humildade, né? Mas não, ele queria ser além, ele queria ir além de Deus. Ele não conseguiu ir além de Deus. Agora preste atenção. Acima do trono de Deus, olha para cá. Ah, como eu queria aprender a desenhar. Só que eu não sei desenhar, gente. Vou botar aqui um trono. Tá aqui os anjos. Quem está olhando aqui o trono? Dá para você ver ou tá ruim demais? Alguém sabe desenhar trono? Trono! Sabe? Então vem cá, Daniel, rapidinho. Desenha um trono de Deus aqui, rápido, Daniel. Vem, Daniel. Daniel está com vergonha. Aí, desenhista Daniel. Vou botar aqui o trono de Deus, para você entender o que eu quero que você entenda. Estou desenhando aqui, ó. Acima do trono, ficava quem, gente? Ficavam os anjos. Qual classe de anjos? Serafins. Beleza? Vou botar aqui os serafins. Você já sabe. Aqui é o Todo-Poderoso, Deus. E embaixo do trono de Deus, aonde? O trono de Deus, se você não sabe, aqui embaixo do trono de Deus, sabe o que tem? Eu sei que eu sou ruim, mas dá para ver que aqui são rodas, beleza? Debaixo do trono de Deus tem rodas. Tem o quê? Então o papo de cadeira de rodinha não começou aqui na terra não, começou lá no céu. O trono de Deus tem roda. Ele roda, vira para um lado, vira para o outro, o Todo-Poderoso fica sentado. Em cima do trono dele estão os anjos, os serafins. O diabo, Lúcifer, queria vir para cima do trono de Deus. Beleza? Aqui ficam as rodinhas. Aqui debaixo das rodinhas fica um firmamento cheio de pedras. Cheio de... E aqui debaixo desse firmamento aqui fica outro grupo de anjos. Outra classe de anjos ficam aqui. Quais são os anjos que ficam aqui, pastor? Alguém ousa falar? Os querubins. Os anjos que ficam debaixo do trono de Deus, fazendo a segurança dele, é os querubins. É os querubins. E aqui para nós, uma revelação bombástica para você aprender o que está escrito na Bíblia. Não é o que os outros querem que você aprenda. Qual revelação, pastor, que o senhor quer passar para a gente? O diabo nunca foi ministro de louvor. Posso repetir? O diabo nunca foi ministro de louvor. Posso repetir? O diabo nunca foi ministro de louvor. A gente escuta alguém falar e começa a repetir, vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo, e o povo não senta, não pega a Bíblia para ler, para conferir o que ele era, quem ele era, e você hoje está aprendendo quem ele era, não para você ser melhor do que alguém, não é isso, para você entender a palavra como ela é. Então o diabo, ele era um querubim.
Ele era um querubim. Eu disse para você que acima do trono ficam os serafins. Embaixo do trono ficam os querubins. O trono de Deus é de safira. O trono de Deus é de safira. Safira branca, quem já viu? Quem já viu uma caneta chamada Mont Blanc? Quem já escutou falar numa caneta chamada Mont Blanc? Que tem uma pedra branca? Essa aqui não é essa aqui não, tá, gente? Aquilo é uma safira branca. O trono de Deus é de safira branca. Lembra a visão de Isaías? Ou melhor, a visão de Ezequiel, a visão de João, que viu o grande trono branco descer? É um trono de safira branca, o trono de Deus. Pastor Tiago, você está ficando doido? Então não. Pega a sua Bíblia aí. Abre ela em Isaías, capítulo de número 10. Estou sentindo a glória do Todo-Poderoso. Porque a palavra tem poder de Deus, o conhecimento tem poder de Deus. Amém? Ezequiel capítulo 10, para a gente ir logo. Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10. Quem achou, diga amém. Eu amo o livro do profeta Ezequiel, gente. Li muito esse livro. É um livro revelador, inspirador, fortalecedor. O nome dele já é Ezequiel, que significa o Senhor te fortalece. Amém? Eu declaro sobre a sua vida esta noite que o Senhor te fortalece, que o Senhor te dá força para você continuar. Amém? Então, voltando para cá, olha o que o profeta Ezequiel vai ver no capítulo 10. Verso 1, olha o que está escrito. Depois olhei, e eis que um firmamento, o que, gente? Firmamento, que estava por cima da cabeça dos... Por cima da cabeça dos... Por cima da cabeça dos... Então está aqui o trono. Está aqui o trono de Deus. O firmamento está aqui. E os querubins ficam aonde, pastor? Bem aqui, debaixo do trono de Deus. E o diabo era o que, gente? Então, quando o diabo vinha falar com Deus, onde é que ele vinha? Ele ficava aqui, no meio das pedras afogueadas. Ele ficava aqui, porque os querubins só vinham até aqui, debaixo do trono. Ele olhava de baixo para cima, viu o trono de Deus lá em cima, e acima do trono ele viu os serafins. Então, qual o desejo que foi colocado no coração dele? Eu quero ser maior do que todos. Eu quero que o meu trono não fique no lugar dele. Eu quero sair dessa posição que ele me colocou aqui embaixo, e eu quero vir com o meu trono aqui para cima. Eu não quero ninguém acima de mim. Esse era o pensamento dele. Eu não quero ninguém acima de... Vamos continuar o texto? E apareceu sobre ele como uma pedra de safira. Apareceu sobre eles como uma pedra de safira. Como um aspecto da semelhança de um trono. Olha o trono aí, a semelhança de um trono que ele está vendo. Ezequiel está vendo o trono, gente. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as... Ele está vendo um trono, agora ele está vendo rodas, por entre as rodas. Vai por entre as rodas, até debaixo dos querubins, e enche as mãos de brasa acesa dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, ou na minha frente. Olha a visão de Ezequiel. O Senhor fala para ele: você vai subir agora onde ficam os querubins. Ele fica lá no meio das pedras de fogo. Pedras afogueadas. Quem já leu o texto? Tu vivia no meio das pedras afogueadas. Quem já leu isso?
Então a gente vai ler. Continuando o texto. Aqui você já viu um trono. Aqui você já viu um firmamento. Só nesse versículo aqui você já viu. Aqui você viu as rodas do trono de Deus. Aqui você viu as brasas de fogo que fica debaixo dos querubins. Beleza? Só nesse primeiro versículo você já viu, na visão de Ezequiel. Agora abra sua Bíblia rapidinho. Em Ezequiel mesmo, no capítulo 28. Já que você está aí, abre aí. Vamos lá. Versículo 11. Ezequiel capítulo 28, verso 11. Isso aqui está em Ezequiel. Deve a partir de 1. Agora a gente vai para Ezequiel 28, a partir do verso 11. Quem achou, diga amém. Vamos lá ler esse texto junto comigo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro, e diz: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Preste atenção. Presta bem atenção. Meu Deus. Presta bem atenção. Olha para mim aqui, nos olhos do pastor Tiago. Isso daí é uma profecia que Deus está mandando o profeta profetizar contra o rei de Tiro. Mas só que essa profecia não é para o rei de Tiro. Essa profecia, ela tem todo o sentido espiritual. Ele vai falar para Tiro, mas Deus não está falando de Tiro. Isso aqui é para entender só quem tem o Espírito Santo. Deus não está falando de Tiro. Deus está falando literalmente com Lúcifer. Está falando literalmente com o anjo caído. Está falando literalmente com o querubim que ele ungiu. Está falando com ele. Não é com o rei de Tiro. Essa profecia tem um sentido espiritual. Quantas e quantas vezes você entrou dentro da igreja e o pregador está pregando sobre Jonas e Deus está falando contigo porque você está fugindo? É sentido espiritual esse texto aqui. Alguém que tenta ler o texto natural não vai entender. Isso aqui é um sentido espiritual. Mas se você for um pouquinho inteligente, você também vai entender que mesmo falando de algo natural, Deus vai deixar entender claramente que essa profecia é uma profecia espiritual, porque ele vai falar de características que o rei de Tiro não tinha. Então ele estava falando literalmente para o querubim ungido, para Lúcifer, olha só. Característica dele, pastor: tu eres o aferidor, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Quem era cheio de sabedoria e perfeito em formosura? Sabe quem era? Lúcifer. Preste atenção, ele era perfeito. Sabedoria e formosura. Ele era o anjo. Ele era o anjo. Agora, versículo 13. Agora, Tiro vai desaparecer da jogada e você vai entender que Deus está falando literalmente de Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus. Eu vou repetir. Estavas no Éden, jardim de Deus. Eu já te ensinei na aula passada que a palavra Éden significa terra. Antes do pecado, antes de Adão pecar, o nome da terra chamava Éden. Então tu estavas aonde? Na terra. Estavas aonde? Na terra. É por isso que Isaías ele disse que ele vai subir, porque ele está aqui na terra. Então o lugar que o diabo ficava não era no céu, era na... Houve até uma batalha no céu, mas a rebelião nunca aconteceu lá, aconteceu aqui. Eu vou repetir para você entender. Houve até uma batalha no céu, mas a rebelião não começou lá, começou aqui na terra, não foi de lá do céu, foi daqui. Ele subiu com o propósito de criar uma rebelião, Deus mandou ele para baixo. Então a rebelião não aconteceu onde?
Aconteceu aqui, a batalha aconteceu nos ares, mas a rebelião mesmo, de fato, aconteceu aqui. Aqui que ele fez o grupo e foi lá. Gente, é assim até hoje. O diabo, ele faz os grupinhos, é até hoje. Vamos continuar? Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a terra preciosa era a tua cobertura. Espera aí, gente, isso aqui é importante a gente aprender. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. O texto está dizendo que toda a pedra, já vou voltar aí, tá bom? Era a tua cobertura, sardônia, topazo, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e o ouro. Obras dos teus tambores, dos teus pífaros estavam em ti, no dia que foste criado, foram preparados. Tu eras, olha o que a Bíblia diz acerca dele, tu eras querubim ungido para proteger. Ungido para proteger. Eu vou repetir aqui. Tu eras querubim ungido para proteger. Tu eras querubim ungido para proteger. Tu eras querubim ungido para proteger. Te estabeleci, quer dizer, eu te levantei. No Monte Santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas. No meio das pedras afogueadas você andava. No meio das pedras afogueadas você andava. Então, quando ele vinha conversar com Deus, ele andava no meio das pedras cheio de fogo, que Ezequiel está vendo no capítulo 10. Quem está conseguindo entender isso? Ele subia, vinha para o meio das pedras afogueadas. Ele andava por aqui, conversava com Deus por aqui. Mas voltando agora um pouquinho, o que ele era, gente? O que Lúcifer era? Lúcifer era um querubim ungido. O que ele era? Ele era o quê? Então a teoria que ele era um ministro de louvor foi criada por quem, gente? Pelo homem, ou por ele. Se alguém fosse ministro, seria o serafim que adorava, mas nenhum serafim tem poder para ser ministro no céu. Sabe o que é ministro no céu? No meu pensamento, tá? Ministro é alguém que domina todo mundo e coloca todo mundo alinhado. Eu acho que essa função que ele deveria fazer no céu era o Espírito Santo. Não ser criado. Então, a tese e a teoria que Lúcifer era um ministro de louvor foi inventada por alguém, você só ouviu e começou a falar. E olha, pastores falam isso. Teólogos, eu já ouvi também, mas a Bíblia não te dá essa base para falar que ele é o ministro de louvor. Está dizendo que no dia que tu foste criado, os tamborim e pífaro foram criados. Um instrumento de louvor, dá até para entender, agora ministro não. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Aquilo ali é o quê? Ele pode ser até comparado a um instrumento que é tocado por alguém. Não um maestro, não um ministro, como as pessoas falam. O que a Bíblia diz que ele era um querubim ungido. Um anjo querubim que quando vinha conversar com Deus, vinha até aqui, no meio das pedras afogueadas. Deus estava aqui, as rodas, o trono de Deus está aqui, ele vinha até aqui como querubim, conversava com Deus, ele viu o trono de Deus e viu os serafins acima do trono de Deus. Isso que ele era, um querubim ungido para proteger. Agora eu vou lhe fazer outra pergunta. Alguém tem horas aí?
37. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual, pastor? Se ele ainda não era diabo, se Lúcifer ainda não era diabo, ainda não era inimigo, ainda não era Satanás, ainda não era serpente, ainda não era o dragão, ele foi ungido para proteger, para guardar o que de quem? Eu vou ler de novo aqui o texto para você tentar entender. Vamos lá. Versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger. Proteger. Guardar. Proteger. Guardar. Vou proteger esse altar. Ele protegia de quem? Porque ele que é o diabo. Isso daí vai ficar para o curso de 100% bíblico mais para frente. Hoje é só uma aula experimental. Mas voltando para cá, para a gente entender mais sobre ele. Então vamos lá. O texto diz que toda pedra preciosa era a cobertura dele. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então você já aprendeu que ele não era nada. Esse papo de ministro de louvor não era. Ele não era ministro de louvor. Ele era um querubim ungido. Essa era a classe de anjo que ele era, um querubim ungido. Ele era o destaque dos anjos, ele era o líder daquele grupo de anjos que ficavam aqui na terra, protegendo a terra de alguma coisa. A terra era protegida de alguma coisa. Você sabia quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, Deus colocou lá também 2 querubins ungidos? Ou melhor, 2 querubins. Você sabia disso ou não? Quem sabia? Sabia, irmão? Já ouviu falar. Mas quem fala é a tua Bíblia, então lê lá, vamos ler. Capítulo 3, quem lembra o versículo, acha aí rapidinho para a gente ler. Não. Quando o homem é expulso do jardim, Deus coloca 2 querubins lá também para guardar o jardim. Eu quero esse versículo que fala. Está no livro do Gênesis, capítulo 3, por ali. Não é isso, gente? Que a queda é o capítulo 3. Então, depois que ele expulsa o homem, ele vai colocar lá o protetor, o guardião. Quem já achou aí? Aí, Gênesis 3, 24. O que está escrito? Lê em voz alta, por favor, irmão Reginaldo. Deus expulsou o homem do lugar do lado leste do jardim, pois os querubins e uma espada do fogo que dava volta em todas as variações. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore. Então, Adão, Eva, sai daqui. Deus manda agora a classe de anjos para lá. Para proteger a árvore da vida dos homens. Ele coloca 2 querubins. 2 o quê? Da mesma classe dele. Presta atenção, tudo indica do que aconteceu no futuro. Ele também era um querubim que ficava guardando alguma coisa aqui na terra. Até aqui, beleza? Voltando para Ezequiel, capítulo 28, e a gente finaliza. Tu eras o querubim ungido para proteger. Versículo 14. Te estabeleci no monte santo de Deus. No meio das pedras afogueadas andava tu. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Olha aqui, ó. Número 1, violência.
fora do monte de Deus, te farei perecer. Ó querubim protetor, ó querubim protetor. Mais uma vez a Bíblia está dizendo que ele é o que, gente? Querubim, protetor, querubim. Então, no início de louvor, essa tese caiu aqui, sim ou não? Entre as pedras afogueadas, elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre terra, aos olhos de todos os que te veem. Ou em cinza sobre a terra, em cinza sobre a... Outro mistério para a gente estudar mais a fundo. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e grande espanto te tornaste, nunca mais serás para sempre. Nunca mais tu vai ser o que um dia você foi. Mas uma coisa que requer um estudo mais aprofundado sobre essa queda dele, está também no livro de Ezequiel, capítulo 31. Ezequiel, capítulo 31. Só você virar a página aí, ó. Ele também é comparado a Faraó. Quer ver? Eu vou achar o diabo nesse texto aqui, vou te mostrar que o diabo está aqui também. Deus também está falando dele. Quem achou Ezequiel 31 aí? Sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro dia do mês, que veio a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz a Faraó, diz quem? Rei do Egito e a sua multidão, a quem és semelhante na tua grandeza. Eis que a Síria era um cedro do Líbano. A Síria era um cedro do Líbano. Vou botar aqui cedro. Vou botar aqui Líbano. Cedro do Líbano é o maior cedro, tá, gente? Ele é muito grande. Ele é maior do que todas as árvores. Satanás é comparado agora como o cedro do Líbano. Preste atenção. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, ou do Líbano, de ramos formosos, sombrosa ramagem de alta estatura. O seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer. Quem fez crescer? As águas, que aponta para o Espírito Santo. O abismo exalçou, as suas correntes corriam em torno da sua plantação. Ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a tua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Ou seja, cresceu muito. Quem está conseguindo pegar até aqui? Cresceu muito. Todas as árvores do céu se aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos. Todos os grandes povos se assentavam à tua sombra. Assim era ele, formoso na sua grandeza. Se liga, formoso, ó. A mesma palavra comparada a Lúcifer, beleza? Na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Ó, os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. Já começa a ficar diferente agora o texto. Os cedros não poderiam obscurecer ele no jardim de Deus. Agora o jardim já é de Deus, beleza? Estavam no jardim todo mundo junto.
As faias não igualavam os seus ramos, as castanheiras não eram como seus renovos, nenhuma árvore do jardim se liga, se assemelhava a ele na sua formosura. Quem era formoso, gente? Formoso ou fiz, com a multidão dos seus ramos e todas as árvores do Éden, ele é comparado a uma árvore que estava no jardim de Deus. Mais uma vez, jardim de Deus. Tiveram inveja dele. As árvores no jardim de Deus tiveram inveja dele. Ele cresceu tanto que os outros anjos olhavam e diziam: nossa, ele é muito grande. Ele é poderoso. Ele cresceu muito, que provocou inveja entre os anjos. É isso que o texto está falando. Jardim de Deus, não tem nada a ver com a terra aí. Aqui está falando também de Lúcifer. 10. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura, elevaste na tua estatura, elevaste o teu coração. Lembra do outro texto? E se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos. O seu coração se exaltou na sua altura. Fala do coração dele. O seu coração se exaltou. Você cresceu tanto. Você ficou tão poderoso. Virou o chefe dos anjos e agora o teu coração se elevou. Porque tu tá grande, E eu o entregarei nas mãos da mais poderosa nação, que lhe dei o tratamento merecido pela sua impiedade. O lançarei fora, e estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram, e caíram os seus ramos sobre os montes e todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por causa da corrente da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre as suas ruínas, todos os animais do campo se acolheram sobre os seus ramos. Deixa eu parar por aqui, porque a hora já está chegando. Deus o cortou aqui nesse jardim. O lenhador desceu e cortou. O lenhador desceu aí no jardim, cortou. Apareceu um lenhador no jardim de Deus e cortou. Eu vou repetir. Apareceu um lenhador no jardim de Deus, aí, cortou o cedro do Líbano, que era muito grande. Apareceu um lenhador no jardim de Deus e cortou o cedro do Líbano. Esse lenhador que apareceu, o nome dele é Jesus Cristo. Cortou o camarada. Mas isso aí é outra matéria para a gente estudar 100% Bíblia. Presta bem atenção, fechando a aula. Tem que parar por aqui, não, que a folha também acabou. Fechando a aula, você entendeu que Lúcifer não estava no céu, estava aqui na terra. Ele não era o tal ministro de louvor, ele era um querubim ungido. Ele reuniu um grupo de anjos, subiu, de lá eles foram derrubados aqui para a terra. Quando eles foram derrubados aqui para a terra de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai ser destruída. Quando ele cai aqui na terra, que tudo é destruído, Deus, repita comigo, Deus joga umas pedras atrás dele. Joga o quê? Atrás dele, e a terra é destruída. Pastor, está escrito isso? Tá. Está escrito que Deus jogou umas pedrinhas e a terra foi destruída. Para falar a verdade, Deus gosta de atirar pedras, tá, gente? Quem leu o Pentateuco, se ler com calma, vai ver umas 2 vezes Deus jogando pedra do céu aqui na terra, com raiva de algumas pessoas. Deus também gosta de atirar pedras. A ciência diz que a terra foi afetada por uma chuva de meteoros. E a Bíblia diz que Deus jogou pedras aqui na terra. Pedras e meteoros são a mesma coisa, gente. Deus destruiu a primeira terra, onde Lúcifer estava. E a terra ficou, sabe como? Olha para cá. Sem forma e vá. Isso aqui tem forma, gente? Sem forma.
Ó, a terra ficou mais ou menos assim. Ficou sem forma, não tem oval, cara. Tá doida, tá sem forma. Aqui são as águas. Quando Deus vai recriar a terra, Deus diz: se apareça a porção seca. A porção seca aparece, mas está lá. Ó. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não pensou. Até hoje a terra é sem forma. Vou repetir para você tentar entender o que eu quero que você entenda. Até hoje a terra é sem forma. Se você tirar as águas da terra, você vai ver aquele troço sem forma. Montanha para um lado, abismo para o outro. Tudo torto. A terra ainda é sem forma. Só tem que hoje ela tem água, hoje ela tem plantação, tem vegetação. Mas a terra ainda continua sem forma. E a Bíblia diz que a terra ficou sem forma e vazia. Só que Deus ele vai começar a recriar tudo. Amém? Eu preciso ensinar a vocês o que realmente ele era. Ele era um querubim ungido para proteger. Agora, proteger o que de quem? Vamos falar sobre esse assunto. Além de ser um querubim ungido para proteger o que de quem? Ele era o líder, ele era o dos anjos que estavam aqui na terra. Ele era o líder dos anjos que estavam aqui na terra para guardar. Guardar o que de quem? Vamos estudar sobre esse assunto. Outro detalhe é que ele foi coberto por Deus de pedras. Pedras preciosas era a tua cobertura. Beleza? Tem um estudo muito forte para ensinar vocês sobre isso. Pode finalizar, que Deus abençoe vocês. Quem quiser trazer alguém para estudar com a gente,